Você não é o centro do mundo e provavelmente esse vídeo aqui pode te deixar magoado. Pois é. Eu vou contar para vocês baseado a partir da minha experiência, né? E espero que você entenda esse conceito que eu quero tentar trazer aqui para você. Você não é o centro do mundo, é isso mesmo. E eu vou te falar se entender isso foi dolorido para mim e foi uma das coisas que realmente explodiram minha cabeça no sentido de, pô, agora eu entendi por que as coisas não estavam se encaminhando como eu gostaria de que elas se encaminhassem, né? Pois é, realmente confesso para vocês que eu passei um bom tempo, um bom, assim, nos últimos 3 anos, assim, eu passei pelo menos um ano da minha vida totalmente isolado das coisas, tentando fazer as coisas de maneira sozinho, né, e tentando simplesmente não ter contato mínimo possível com pessoas, com, né, trocar ideias, sem nada disso, né, tentando caminhar o máximo possível sozinho. E esse caminho me levou à frustração. Realmente, porque o que acontece? Quando você começa só a se centrar em você, você perde aquela ideia de utilidade. Você começa a se sentir um inútil. Eu acho que essa é a forma mais fácil de eu dizer isso para vocês. Se você está se sentindo um inútil, isso mesmo, se você está com a sensação de eu não sou mais útil nesta sociedade, vou falar para vocês uma coisa. Eu já estive nessa situação e é assim, eu consigo imaginar o que você está sentindo aí. Essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento, eu consigo imaginar. Eu sei qual que é isso. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso e descobri que é porque assim, uma coisa que vocês podem, talvez, um jeito fácil de ilustrar isso, talvez eu contando essa breve história de como é que eu sou como pessoa. Por muito tempo da minha vida, eu passei sendo muito extremo às coisas. Então, por exemplo, na verdade eu ainda sou um pouco extremo certas coisas, né? Principalmente quando eu quero que coisas deem muito certo. Então, se aquilo ali é a única coisa que deve ser feita, eu simplesmente me dedico àquela única coisa e repito, fazendo até que dê certo. Mas esse sentimento, quando não muito bem controlado e irradiando para outros campos da sua vida, no meu caso, me levou de um extremo ao outro. Eu fui de um extremo de tá no meio do povo, tá no meio da galera, de um monte de gente, para um extremo de, cara, não quero ter contato com ninguém. E aí, a hora que eu fui de um extremo ao outro, por quê? Quando eu estava nesse extremo aqui, eu sofri com algumas frustrações, pequenas frustrações, né? Mas assim, essas frustrações aí são baseadas em expectativas que eu mesmo criei e as outras pessoas não tinham compromisso nenhum com essas expectativas. Isso daí é importante. Esse foi o primeiro passo para reconhecer tudo isso que eu passei. O segundo ponto, quando eu fui para o extremo do isolamento, eu descobri lá que esse ressentimento, essa coisa aí, só estava me levando cada vez mais para um buraco profundo. E quando eu estava nesse extremo do isolamento, foi aonde as coisas começaram a dar muito errado. Muito errado. Muito errado. Tipo assim, ao ponto de eu ter sensações de até bem idiotas, né? Que é
sensação de estar sendo perseguido, sensação de, aquela pessoa tá rindo, mas tá rindo de mim, eu nem conheço ela, coisas assim. A mente, ela é incrível, a capacidade da mente de criar certos cenários que não são realidade. E a hora que as coisas começaram a dar muito errado foi a hora que eu levantei e falei assim, pô, não é possível. Eu preciso tomar uma atitude, lógico, rápido, porque senão, cara, realmente eu estava insatisfeito, cara, insatisfeito mesmo. E aí foi aonde eu comecei a colocar em movimento e buscar ação. Uma das primeiras ações que eu tive foi desbloquear o poder, isso que eu chamo de poder da leitura, né? Foi onde eu comecei a mergulhar em livros e ler. E, cara, eu li certos livros que são realmente uma porcaria, mas alguns livros serviram realmente como uma verdadeira tapa na cara, né? Inclusive, tem um livro que até eu recomendo para as pessoas, né? Inclusive, é um dos livros que eu vou recomendar no Clube do Livro. Quem diria, agora eu vou ter um Clube do Livro. E esse Clube do Livro vai estar dentro da comunidade lá do Mativerse, né? Inclusive, se você tiver interesse de descobrir sobre as coisas, sobre o universo mateador, né? Ou até ter contato comigo mais direto, né? O Clube do Livro vai estar lá dentro do Mativerse e a gente vai ter uma conversa mensal falando sobre livros. Um livro específico, um tema específico, né? E tudo voltado para que, a partir dali, em grupo, a gente nos torne melhores. A ideia é realmente essa, né? O que revolta a nós é as coisas darem errada, e então a gente quer, de certa forma, se desenvolver para que as coisas deem certo, né? Para que comece tudo voltar ao eixo. E o Clube do Livro vai servir como base disso e está lá dentro do Mativerso. O Mativerso, o lançamento dele vai ser a partir do dia 2 de setembro. Então você já fica ligado aí, porque provavelmente já vai ter um link aí em algum lugar. Eu vou colocar o link aí depois que eu lançar esse vídeo aqui. E nos próximos vídeos eu vou estar divulgando, né, o universo Mativerso, que é lá onde se encontram pessoas que são conectadas através da erva mate, né, a nossa querida Ilex paraguaiensis. E através dessa planta maravilhosa a gente está desenvolvendo esse universo, né? Conectando pessoas diferentes de vários lugares, várias línguas, inclusive futuramente, se Deus quiser, que de certa forma vão desenvolver a parte de negócios, a parte de relacionamentos e a parte de desenvolvimento pessoal, tudo num lugar só. Certo? Vai ser um lugar que vai ter muito conteúdo, muita coisa para ser feita. Então fica ligado aí. Mas como eu estava dizendo aqui para vocês, inclusive aproveitando esse gancho da ideia de que você não é o centro do mundo, ali o Mativerso é exatamente isso, é a ideia de que é o coletivo, né? Que são várias pessoas tentando alcançar juntos a uma causa, né? Lutar por uma causa, que é a causa tornar a erva mate popular, né? Popular tanto no Brasil quanto no mundo. E ali a gente está realmente queimando a cabeça para ver o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo em conjunto. Isso é o mais importante. O que eu queria dizer aqui para vocês, né, aproveitando toda essa ilustração, eu preciso que você entenda que certos problemas emocionais, eles surgem em grande parte quando o indivíduo ele fica muito centrado em si mesmo, ou seja, a ideia do egocentrismo mesmo, né? O cara fica fechado para ele mesmo e só pensa nele, é exatamente isso. Se fecha para o mundo, né? E se esquece da sua função social, ou seja, os problemas começam, como eu já disse, né, a dar tudo errado quando você se fecha no casulo e começa a odiar o mundo. É isso daí. Fecha a casinha ali. E aqui eu trouxe 3
3 pontos interessantes ao qual eu gostaria que você observasse a partir deste vídeo aqui, né? O primeiro ponto é a ideia de que o ser humano, né, nós somos seres sociais. Você precisa entender isso. Eu sei que para muita gente é difícil a ideia das relações sociais, né? Tem muita gente que tem dificuldade disso, mas é um desafio que só depende de você. E existe solução, tem como você ir atrás de especialistas, né? Esse vídeo aqui, inclusive, é só uma provocação para que sirva de alerta, porque você vá atrás disso daí, né? Vá atrás das relações sociais e vá atrás de ajuda se você tem problema com relação a isso daqui. Ou seja, entenda, ninguém se realiza sozinho. Inclusive, isso é uma coisa que tem sido muito forte, né, nesse momento da minha vida, que eu estou abrindo as minhas conexões e cada vez mais eu estou tendo contato com gente que entende muito mais do que eu. E isso só foi possível porque eu saí da caverna, eu saí do modo caverna e fui atrás dessa turma. E estou sendo muito grato por tá surgindo essas oportunidades de conexões com essas pessoas, certo? Você precisa entender que a sua saúde psicológica, isso mesmo, a saúde da sua mente, depende do sentimento de comunidade, né? Ou de interesse social. Lembra que eu falei para vocês sobre a comunidade Mativerso? Ali naquela comunidade, nós vamos estar reunidos todos em volta de um interesse. Qual que é o interesse? A erva mate. E a partir dali a gente vai gerar nossas conexões, né? Ou seja, você encontra sentido quando você percebe que faz parte de algo muito maior e que contribui para isso. Então, eu tô te chamando para que você se movimente para buscar esse sentido na sua vida. A ideia de utilidade, né? De contribuir para algo que às vezes é muito maior do que você mesmo. Isso daí vai te preencher como pessoa. Isso nos leva a um segundo ponto aqui que eu deixei reservado para vocês. E esse ponto é um ponto de alerta, né? Eu quero que você fique esperto aí, porque o egocentrismo, né? O se fechar na casinha, ele gera sofrimento. Isso mesmo, fique esperto, porque gera sofrimento. Lembra que eu falei pra vocês, no começo do vídeo, que eu estava desse lado e estava sofrendo? Pois é. Eu não sabia que existia um estudo sobre isso. Agora, né, pensando e tentando organizar todas as coisas, eu cheguei a estudos que dizem e falam sobre isso daí, né, sobre essa ideia. Né, então eu resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês. O sofrimento acontece quando o ser acredita que os outros devem agir conforme as suas expectativas, né? Tem que atender às suas expectativas. Ou então ele entende que a vida precisa servir às suas dores e desejos. E aqui, ó, nesse ponto aqui, eu volto exatamente aquilo lá que eu te falei, né? Que cara, eu estava fechado na casinha e isso daí só me trouxe um sentimento ruim. E eu não desejo isso pra ninguém. Exatamente isso. Isso tudo, né, esse sentimento nos leva à frustração, ou seja, eu preciso que você entenda, o foco em si mesmo, né, o egocentrismo, ele vai inevitavelmente te gerar infelicidade, né? Pode até ser meio chocante nesse ponto, mas eu estava infeliz, eu sabia disso, eu descobri que eu estava infeliz quando as coisas começaram a dar muito erradas. Sendo assim, eu fui atrás de me movimentar. Isso nos leva a um terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, certo? Que daí já nos leva a ideia de uma possível solução, né? Ou um primeiro passo para que as coisas comecem a melhorar, né? Eu preciso que você entenda que liberdade e responsabilidade só existem em relação aos outros. Você precisa entender que servir, se doar, não é sobre negar a sua importância, mas sim sobre atingir a famosa completude, né? À medida em que você se conecta com outras vidas. Ou seja, a felicidade, ela surge de verdade do ato de contribuir, né? Tem muitos psicólogos que trazem essa ideia, muitos terapeutas, né? Muitos
caras famosos que falam exatamente disso, né? Que a felicidade, ela surge do ato de contribuir, cooperar e participar, né? Ou seja, lembrando que aquilo lá que eu já falei ali atrás, nós somos feitos para viver em grupos, em grupos de pessoas tentando alcançar um objetivo no qual a gente nos desafiamos. Tá, mas aí você deve estar perguntando, pô, Preto, o que você quer dizer com tudo isso daqui? O que é que eu concluí com isso daqui? Talvez eu possa resumir, né, nessa frase aqui para vocês, né? Eu entendi que o caminho do crescimento está em reconhecer que você é parte de uma comunidade. Assim, assumir a responsabilidade pela sua contribuição nessa comunidade, encontrando seu propósito no servir e cooperar. Nessa simplicidade toda, né? Ou seja, ser útil. A ideia é essa, ser útil. Quando você se entender útil a alguma coisa, a algum objetivo, a alguma causa, você vai com certeza estar feliz, você vai estar se encontrando. Isso eu tenho certeza. Assim aconteceu comigo e eu espero que a partir deste vídeo funcione com você também. Se você tem certas dificuldades nesse campo das relações, da interação social, vá atrás de ajuda, porque com certeza existem muitas pessoas aí que podem estar em volta de você aí, ou próximo de certa forma, para ajudar você a desenvolver essa parte da socialização, certo? Talvez seja essa a palavra certa. E para você que chegou até aqui e assistiu esse vídeo completo aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal. Se você ainda não me conhece, eu me apresento aqui, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e eu estou no processo de sair do generalismo a especialista, né, nesta especialista hoje em comunicação, né, nessa área da erva mate. Esse aqui é o canal onde eu estou documentando toda a minha jornada, né, conforme eu vou me desenvolvendo. Eu venho aqui, documento e relato todos os desafios que estão acontecendo de uma forma que, para você que esteja assistindo aí do outro lado, você olha e fala assim, isso aqui realmente faz sentido, isso daí não serve de nada, e vai para o próximo vídeo, certo? E tá tudo bem, só usa o que servir para sua vida. Sendo assim, tá sendo muito legal produzir esse tipo de conteúdo aqui para vocês, onde a erva mate é o nosso querido bom motivo. Eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês, e valeu, falou!